Bom, amanhã nós vamos começar a semana de oração. E eu gostaria de trabalhar essa noite com os irmãos sobre esse ministério que todos nós crentes somos chamados a orar. E eu não me lembro quanto tempo, tentei buscar na memória quanto tempo faz que nós temos esta reunião, mas eu creio que pelo menos 25 anos nós temos essa reunião de oração. Obrigado, Pedro. Nós temos essa reunião. Agora, mais do que a data, nós dedicamos esse tempo, mais do que uma data na agenda de oração, né? Dizer, nós temos 25 anos, oramos todo mês de março, todo mês de setembro, temos relógio de oração, mais do que isso, né? Do que uma atividade. Essa semana de oração nós podemos estar unidos na presença do Senhor, buscando a face dele, intercedendo, louvando pelas bênçãos derramadas, intercedendo pelas necessidades do povo de Deus. E eu sei que muitos gostariam de estar presentes nessa reunião, nem sempre isso será possível, mas se você não pode estar todos os dias, se esforce em estar alguns dias. E mesmo que definitivamente você não pode chegar, graças a Deus, se são 25 anos que nós estamos tendo a reunião de oração, nesses últimos anos nós temos tido em nosso favor a tecnologia. Hoje temos a internet, o WhatsApp, inclusive se você tem algum pedido de oração, você pode colocar lá no grupo da igreja, no direto do gabinete, o seu pedido de oração. E eu quero ver se amanhã, quando nós estivermos reunidos em oração, simultaneamente nós vamos colocar, disponibilizar para os que não podem estar presentes nesse culto, para que você receba em casa. Então, quando for mais ou menos 7h35, 7h40, porque geralmente no primeiro dia de oração a gente compartilha os pedidos, então demora um pouquinho mais, né? Então, lá, talvez 15 para as 8, você vai receber uma lista com os pedidos. E você pode dedicar na sua casa mesmo o seu tempo de oração. Ora, isso significa que você vai falar assim, então eu não vou nem na igreja, espero em casa. Não. Se você pode estar aqui presente, esteja presente para orar. Os que não podem estar aqui em sua casa, disponibilize esse tempo para orar pelos pedidos. Muitos duvidam do poder da oração. Outros colocam nela uma carga mística muito forte. Tem aquele grupo que fala, não adianta orar, porque se é da vontade de Deus, nem adianta orar. Mas nós não oramos para que Deus mude a vontade dele. Nós oramos para que a vontade do Senhor se manifeste e nós nos conformemos à vontade dele. E muitas vezes a vontade dele é aquilo que nós queremos. Quando nós oramos por alguém que está doente, por exemplo, e Deus manifesta a sua vontade, a cura da pessoa, nós nos alegramos. Mas se Deus não quer curar aquela pessoa, nós nos conformamos à vontade de Deus. Outros não. A oração é o mover do braço de Deus, como se então nós conseguíssemos a oração empurrar a mão de Deus para um lado e fazer com que Deus mude a vontade dele. Não é isso. De um lado, tem aqueles que não acreditam no poder da oração pelo fato de que o que Deus já definiu vai acontecer, então não adianta orar. Do outro acha que então podemos orar e tudo vai acontecer. O equilíbrio está no fato, como eu acabei de dizer, é que ao orar nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, colocamos diante de Deus aquilo que nós gostaríamos que fosse realizado, e dentro da vontade dele Deus manifesta. Nós nos alegramos quando a bondade e a misericórdia de Deus se manifesta em favor daquilo que nós estamos pedindo. Então, a motivação da oração deve ser nesse sentido. Quando perguntam para nós o que é a oração, uma resposta simples, talvez, seja que orar é falar com Deus. Quando alguém pergunta o que é a oração? A oração é falar com Deus. A oração é o diálogo do crente para com Deus. Então, isso significa que orar é basicamente falar com Deus. E se Deus fala conosco por meio da oração, se Deus fala conosco por meio das Escrituras, nós falamos com Deus
através da oração. Mas a oração vai além disso. Ana, ali em 1 Samuel 1,15, um texto que nós conhecemos muito bem, quando ela ora por um filho, diz que Ana respondeu, não, quando ela estava orando para o templo, e ele achou que ela estava embriagada, e repreende ela, mulher, mas não é, nem café da manhã ainda se colocou à mesa, você já está bêbado, você bebeu, agora está ligação direta do dia anterior. Então Ana diz, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ana, ao responder a ele, que derramava a sua alma perante o Senhor, ela está mostrando o que a oração era para ela. Ela realmente, e isso deve ser a nossa oração, expor o nosso coração diante de Deus, derramar a nossa alma diante de Deus, colocar diante dele aquilo que nos aflige, aquilo que nos tira o sono, aquilo que nos traz até mesmo medo. Isso é oração. Nós temos vários exemplos de orações na Bíblia, na palavra de Deus. Temos oração de súplica, como essa de Ana. Temos oração de confissão de pecado, como no caso de Davi, no Salmo 51, ele nos fala isso. Temos oração de adoração, quando Salomão, ele quando a arca é levada ao templo, lá em 1 Reis capítulo 8, versículo 22 até o 53, Salomão, ele faz uma oração de adoração a Deus. E recentemente nós falamos da oração imprecatória, que é aquela oração que oramos a Deus, rogando que Deus pese a mão contra as injustiças que acontecem. Então, são modelos, são tipos de oração que nós fazemos. Não orar exatamente aquilo que está escrito aqui, mas colocar diante de Deus nossa oração de adoração a Deus. Podemos adorar a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas, podemos adorar a Deus pela manifestação de graça e misericórdia que Ele tem manifestado diante de nós, entre os nossos irmãos, entre os nossos familiares. A oração não é apenas uma lista de pedidos, de necessidades, mas de agradecimento daquilo que Deus tem feito por nós. Talvez a oração mais conhecida, e não sei se existe essa palavra, ou até existe, mas não muito usada, a oração mais orada é a oração intercessória. É aquela oração que o Senhor Jesus Cristo orou em favor dos seus discípulos, lá em João capítulo 17, e que ele fez também para Pedro, em Lucas 22, 31, lá em Lucas 22, 31, o Senhor Jesus declara para Pedro que ele intercedeu por ele. Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, o Senhor Jesus fala, Pedro, Satanás, ele reclamou, ele queria destruir você, mas eu orei, eu intercedi por você. E essa oração intercessória é que a mais comum, Nós, de quinta-feira, temos a lista de pedidos de oração. Estamos intercedendo pelos irmãos, pela saúde dos irmãos, pelo emprego, por problemas que às vezes estão passando, por dificuldades. Estamos ali orando todas as quintas-feiras. A lista de bênçãos não é tão grande, mas quando abrimos para os irmãos, sempre orem por fulano, pedir oração por isso, orem por fulano que está com tal problema. Isso é intercessão. A Bíblia não traz um regulamento acerca de como orar, aonde orar, qual a postura física específica que deve ser adotada a oração. Não é, olha, você tem que orar de joelho. Se você orar de joelho,
A oração tem mais poder. Às vezes você está numa mesa de cirurgia, deitado, como é que você vai se ajoelhar para orar? Às vezes você está dirigindo o carro, nós não somos como o islamismo que exige que você olhe ajoelhado voltado para a Meca. Não sei se a Isabel te lembra, quando nós estivemos lá em Casablanca, nós fomos lá naquela camelômetro, mas só que esse nome é bonito, né? Que é Medina, né? É bonito lá, é camelômetro, mas lá os tapetinhos deles, é tudo e na hora certa eles oraram voltado para a Meca. Quando eu estava viajando em Moçambique, fazendo pulo até Beira, o ônibus era para sair meio-dia, demorou 40 minutos porque o motorista era muçulmano, ele saiu do ônibus para orar. E nós estamos dentro do ônibus, esperando ele terminar a oração dele. Não, oração não tem isso. Temos exemplo do caso de João estourando a barriga do peixe. Agora, na maioria das vezes, desde os tempos bíblicos, a oração era feita em pé. Lá em 1 Samuel 1, 26, nós vemos assim: e disse ela: meu Senhor, não tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Não sei porque eu vou esse versículo aqui, mas deixa eu ver. Não é. Aqui é a resposta de Ana, né? Agradecendo a Deus. Mas as orações eram feitas muitas vezes em pé. Como nós fazemos aqui? Acho que é 10? 10. 9, 10. Lê para mim, Janete. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote sentado em uma cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com amargura de alma, olhou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso, mais uma vez Isabel demonstra porque ele é auxiliador, né? 9 e 10. 1 Samuel. E outros textos que nós vemos, e nós oramos assim na igreja também. Nós oramos como foi feito agora, né? Em pé, oramos sentado, quinta-feira oramos de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Agora, o importante é o fato de que a oração é essa nossa ligação com Deus. Muitos irmãos gostam de olhar ajoelhados. Muitos irmãos a gente vê, até mesmo chegando aqui na igreja, visitas, antes do culto, se ajoelham e começam a orar. Ou se inclinam diante do banco. O importante é que você ore. Você tem um tempo de oração. Você possa dedicar esse tempo de oração. Oração, família, cultivar a oração dos casados, orarem juntos antes de dormir. Nem que for só para agradecer pela noite, pelo dia e abençoe a noite. Orar. Individualmente, se você tem um tempo de leitura da Bíblia, você pode individualmente orar pelas pessoas que você sabe que estão pedindo oração. Então, você pode orar. Temos exemplos de pessoas que oram prostradas, deitadas no chão, realmente, com as mãos estendidas, levantadas para o céu. Se você começar a ler a Bíblia e começar a apontar os lugares onde existem pessoas orando, você vai ver vários tipos de posturas, onde as pessoas se colocam em posições variadas, mas todas elas orando a Deus. Daniel, por exemplo, nós conhecemos bem. Daniel, por exemplo, nós lemos lá em Daniel 6:10, que depois do decreto de Dario, ele se colocou a orar. O versículo diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus
como costumava fazer. Então, uma posição de ajoelhar. Se você se sente à vontade para fazer orar ajoelhado, não há problema algum. Então, a Bíblia ela não se preocupa em colocar ênfase na regulamentação de uma postura física para a oração, mas ela enfatiza qual deve ser o espírito correto para a oração. Não é o fato de que você não tem que ter uma postura, ajoelhado, em pé, prostrado, deitado, sentado, que você não tem que ter um espírito correto para a oração. A oração deve ser feita, antes de tudo, com fé. Isso, né? Ela tem essa consciência que orar é falar com Deus, então é necessário que haja fé e confiança em Deus por parte da pessoa que está orando. Por que você ora? Eu oro porque na igreja eles falam que temos que orar 3 vezes por dia. Uma vez eu participei de uma reunião lá em São Paulo, de uma igreja que era muito frequentada pelos jovens, a igreja Cristo Salvo, e o pastor que começou esse trabalho, começou o trabalho com jovens de classe média alta, com problemas especialmente com o uso de drogas. E muitos jovens convertidos nessa reunião de segunda-feira, eles iam lá e eu às vezes ia também. E uma vez ele perguntou, a nossa oração, ele perguntou assim: quem ora pelo menos 3 vezes por dia? Eu levantei a mão. Eu orava no café da manhã, no almoço, na janta. Mas não era esse o sentido que ele estava fazendo na pergunta. Ele queria saber quem tinha o hábito de falar com Deus pelo menos 3 vezes ao dia. Quem fazia isso de maneira contínua, não apenas quando estava necessitado, não apenas para agradecer pelo prato de comida, mas continuamente. Quando levanta após ler a Bíblia, ou quando levanta e agradece a Deus pelo noite de sono, quando vai deitar, quando vai começar o trabalho, enfim. É esse o sentido. Saber que Deus está nos ouvindo. Confiar em Deus. Saber que Ele está nos ouvindo. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12, nós lemos: então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha o que Deus está dizendo aqui: buscar-me-eis e me achareis. Então a oração é aquele tempo em que você busca o Senhor, e você pode ter certeza que Ele está te ouvindo. Quando nós falamos que Deus é onipresente, onisciente, às vezes nós esquecemos desse fato. E eu já voltei isso com os irmãos uma certa quinta-feira, nós estávamos aqui orando, o Deus está lá no últimos bancos de São Ronaldo, e todo mundo orando ao mesmo tempo, e na hora me veio esse pensamento: como Deus pode, ao mesmo tempo, estar ouvindo a oração de todas as pessoas, e não só da igreja local, de todos os lugares. Deus está ouvindo as nossas orações. E assim então nós devemos nos posicionar diante de Deus com fé de que Ele está nos ouvindo. O fato de ter a convicção de que Deus está nos ouvindo não significa que Deus vai fazer a nossa vontade. Assim como um pai que está ouvindo o pedido do filho, nem sempre atende a esse pedido. Deus também, Ele pode não atender aquilo que nós estamos pedindo. Então, na oração correta também não há espaço para a hipocrisia ou a soberba. Na verdade, uma oração genuína a Deus exige humildade. Porque você está se colocando diante de Deus como uma pessoa dependente dEle, carente dEle, necessitando dEle. Um arrogante não vai achar que precisa de Deus. A pessoa deve ir com um coração sincero, consciência do seu pecado, da sua pequenez, com entendimento acerca da grandeza e da santidade de Deus
Aquela passagem que o Senhor Jesus Cristo nos conta a respeito do fariseu e publicano, lá no capítulo 18 de Lucas, ela mostra bem isso, né? Lucas 18, versículo 9, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerar justo, e desprezavam os outros. Dois homens, então contou o Senhor Jesus, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Então o Senhor Jesus Cristo ainda pega bem pesado. Um que aos olhos da sociedade era santo, que andava próximo de Deus, que era o fariseu, e o publicano, que era aquele pecador miserável, né? Mais desprezado. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, de si para si mesmo, quer dizer, a oração era para ele mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E o Senhor Jesus completa: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. A diferença de um homem hipócrita, soberbo, e de uma pessoa humilde e simples. A diferença de alguém que se achava, né? Era dono de si, santo, e aquele outro que reconhecia todo o seu pecado. Então, essa é a postura correta de cada um de nós. Chegar diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores, necessitamos da graça dele, não poderíamos estar na presença dele sequer, falar com ele, mas por sua graça, por sua misericórdia, ele nos alcançou e nos chamou a essa preciosa comunhão. Então, a oração não há espaço para hipocrisia, mas para humildade. A oração também não é um desencargo de consciência, onde a pessoa diz: eu já fiz de tudo, até orar eu orei. Na verdade, a oração deve ser o primeiro recurso do crente. Não é o crente falar: eu já fui no médico, ou eu já fui no advogado, eu já procurei meus direitos, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Só falta orar. Então agora eu vou orar. Não, pelo contrário. A primeira coisa, antes de nós irmos ao médico, ao advogado, a uma repartição pública e reclamar algum direito, orar a Deus. Senhor, dê sabedoria, me mostre a porta certa para Deus procurar, que eu encontre realmente a resposta que eu estou precisando nessa causa. Dê sabedoria ao médico que vai cuidar do meu caso. Estamos colocando sempre a nossa dependência em Deus e não em nós, e também e não nas outras pessoas. Ou alguém fala: não, eu vou na igreja quinta-feira orar, porque se eu não for na quinta-feira orar, o que vão pensar de mim? Eu vou na semana de oração, porque se eu não for, o que vão achar? Não, a oração, ela não deve ser vista como um desencargo de consciência, mas com a consciência correta de que necessitamos das bênçãos, das dádivas de Deus em nossas vidas. Também a oração, ela não pode ser, você não pode orar confiando em suas próprias forças ou nas suas habilidades. Ou seja, a oração não é uma maneira que você vai estar usando para usar, não é uma maneira que você vai usar para justificar uma atitude sua. Você já quer fazer algo, você já decidiu fazer aquilo, mas você olha e fala: mas eu orei a Deus e Deus te falou que eu tinha que fazer. Você está confiando na sua própria força, nas habilidades. Eu lembro que quando eu fazia seminário em São Paulo, um professor estava contando a experiência, o grupo de jovens da igreja estava orando para que Deus ajudasse eles a comprar uma coroa Kombi que eles estavam querendo.
Então eu estava orando a respeito do assunto, e quando acabou a oração, alguém falou, então nós podemos vender pizza, podemos vender feijoada, podemos vender chavedinho nas esquinas. E alguém falou, olha, mas acabou de orar a Deus, porque Deus nos deu, né? E nós já estamos querendo agir da nossa própria forma. Vamos esperar Deus abrir as portas e mostrar como Ele vai fazer. Eu não fiquei sabendo se vocês conseguiram a compra ou não. Mas o que me chamou a atenção é muitas vezes isso, a gente ora a Deus, mas já sabendo o que nós vamos fazer, nem esperando ver se é a vontade de Deus ou não. E é importante confiar em Deus e não nas nossas forças. Não podemos orar a Deus confiando nas nossas qualidades. Devemos orar confiando nos méritos de Cristo. Charles Miller, George Miller, né? Charles Miller é o futebol do Brasil, sempre confundo os dois. George Miller, que é o conhecido como o pai dos órfãos na Inglaterra, ele é conhecido como um homem de fé. Entre as histórias que ele conta, que a maioria conhece, tem aquela onde ele ia pregar numa cidade e o navio não podia se aproximar do porto por causa do nevoeiro. E ele chegou para o capitão e perguntou onde é que ele poderia chegar. O capitão falou, só quando o nevoeiro abaixar, isso vai demorar talvez 1 ou 2 dias. Ele falou, não posso, eu tenho que chegar hoje, porque eu tenho compromisso à noite. E o capitão disse, é impossível chegar lá. Então ele falou para o capitão, eu vou orar, e à noite nós vamos chegar ao porto. E ele orou a Deus, e a hora que o capitão ia orar, ele falou, não precisa orar porque você não acredita nisso. E de fato o nevoeiro secou, e eles chegaram no tempo de Jorge Miller cumprindo o seu compromisso com aquela igreja. Uma outra história também, que é justamente que fala de a oração, né, confiar nas nossas habilidades, é que ele viu um amigo apontando a pena para escrever. Naquela época lá se usava pena, tinta, né, e escrevia com a pena lá. Ele estava afiando aquela pena e ele perguntou para o seu amigo, antes de afiar a pena, você ora a Deus? O meu amigo disse, não oro. Uma coisa tão pequena, todo mundo afia a pena, está entendendo? Ele disse, eu oro. São as melhores pontas que eu consigo, né? Às vezes nós confiamos muito na nossa habilidade, nem preciso de Deus aqui. E aí quando começa a ter dificuldade, então nós lembramos, Senhor, me dê sabedoria para conseguir resolver esse problema. Então nós devemos confiar em Deus sempre. O Novo Testamento nos ensina que nossas orações, primeiramente, ela deve ser feita em nome de Jesus. Eu já vi alguns irmãos orando assim, é isso que eu peço. Amém. E orar em nome de Jesus não significa que, é a chave que vai destravar qualquer condição. Não. Orar em nome de Jesus significa que você confia que Cristo é o nosso intermediário. Lá em João 14, versículo 13, tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedis alguma coisa em meu nome, isso farei. Ora, não significa que eu vou orar a Deus pedindo um jaguar, né? Se desce aqui e vai para casa, vou funcionar no jaguar. Nem sei quanto é que custa, o mais baratinho deve ser mais de 150 mil reais no mínimo, né? E eu estou pedindo em nome de Jesus, e ele disse que se pedir em seu nome, o Pai vai fazer. No fim, não é isso? Quando você fala que está orando em nome de Jesus, é em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus, alguém já explicou mais ou menos assim, quando você ora em nome de Jesus, Jesus está falando para o Pai, olha, é isso mesmo, eu concordo com o que ele está pedindo, eu estou aqui como intermediário na sua oração. Então a nossa oração deve ser feita sempre em nome de Jesus. Jesus repetiu várias vezes isso ainda em João capítulo 15, versículo 16, ele normalmente fala, não fosse vós que escolhe. João 15. Isso, João 15, 16. Não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E ainda ele continua, lá no capítulo 16, ele incentiva os discípulos a orar em seu nome, versículo 23. Naquele dia, nada
perguntareis, em verdade vos digo, se pedir alguma coisa ao Pai, Ele vos dará em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Novamente, o pedir em nome de Jesus não é pedir qualquer coisa achando que porque eu estou pedindo em nome de Jesus Ele vai me dar. Mas é colocando Jesus como aquele que vai intermediar o avalista, como ele chama Deus, né? Pai, olha, o que o Fábio está pedindo é uma necessidade real, e eu estou intercedendo por ele, e não sair aí como alguns falam, não, você pode pedir o que você quiser. Se você quiser pedir um carro importado, Deus vai te dar. Se você pedir uma casa na praia, Deus vai te dar. E eu fico imaginando Deus falando assim, para que você quer uma casa na praia? Qual que é o objetivo? Para ir para a praia. Tá, não vim no domingo na igreja. Né? E uma coisa é você, de tempo em tempo, desfrutar de um descanso na praia. Ou outra coisa é você, todo fim de semana, não tem que ir para casa, porque a casa fica a semana inteira vazia, tem que ir lá. Só arruma dor de cabeça. Aliás, alguém disse que duas alegrias quando compra uma casa. Você tem duas alegrias quando adquire uma casa na praia. Como é quando compra e quando vende, né? Mas você já tem casa na praia, né? Sabe muito bem o que é isso. Para que você quer aquilo? Pai, eu quero uma Ferrari. Você sabe quanto eu tenho que ir? PTU não? É o PTU, que você vai ter que morar nela, né? Quanto tem PVA na Ferrari? Você tem condições de pagar pelo IPVA um carro desse? Então não peça aquilo que você não tem condições de manter. E graças a Deus, nem todas as orações de Deus responde. Porque nós estaremos em maus condições se nós tivéssemos tudo aquilo que pedimos a Deus. Então, mas a oração tem que ser feita em nome de Jesus. E sempre que nós oramos, devemos lembrar disso. Eu gosto muito da oração dessa passagem que nós lemos em Êxodo 17, né? Onde Arão e Hur, né? Arão, irmão de Moisés, e Hur estiveram auxiliando Moisés aqui na batalha. Conforme nós vemos no capítulo 17, depois de toda a congregação de Israel, quando eles partiram, né, no deserto de Sim, na jornada, eles acamparam em Refidim, aonde não havia água para beber. E aqui na primeira parte do capítulo 17 nós vemos que o povo reclama com Moisés por falta d'água. Mas Deus concede água a eles quando Moisés, quando Deus fala para Moisés, no versículo 5, passa diante do povo, toma contigo alguns anciãos de Israel, leva contigo em mão a vara com que finiste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. Depois que Deus deu essa bênção, que foi a água, saindo da rocha, eles tiveram conflito com Amaleque. Ali então, o povo tinha que enfrentar o inimigo. E Moisés orienta a Josué para que escolhesse homens que lutassem contra Amaleque. E ali então, depois de convocar o seu exército, Moisés disse: olha, quando você estiver lutando, eu estarei em cima do monte, no cume do monteiro, e estarei com a vara, e ali então eu vou estar intercedendo, levantarei a vara e estarei orando para que você consiga a vitória. E Moisés levou com ele Arão e Hur. E aqui então nós temos um texto que enquanto Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando baixava as mãos, Amaleque prevalecia na batalha. Como as mãos eram pesadas, eles então, Hur e Arão, sustentaram os braços de Moisés no alto. E eles pegaram a pedra e puseram debaixo para assentar-se sobre ela
E ali Arão e Hur sustentaram as suas mãos, cada um segurando de um lado. Essa foi a maneira que eles encontraram para firmar as suas mãos até o pôr do sol. E a vitória de Israel veio, né? O povo israelita venceu Amaleque. O Senhor então disse a Moisés para escrever isso em memória no livro, ou seja, a passagem veio a formar parte do dia. Olha, Deus fala, escreva isso no livro, retrate isso, para que o povo possa lembrar, né? O versículo 14 diz isso, né? Escreva isso em memória, para que o povo possa lembrar. Então não é difícil nós fazermos a ligação da importância da intercessão. Moisés intercedia por Josué na batalha contra Amaleque, e também Arão e Hur sustentando Moisés em oração. Então nós temos um quadro aqui de Moisés intercedendo pelo povo e Arão e Hur intercedendo por Moisés. E assim deve ser a igreja quando ela se reúne em oração. Ela deve estar intercedendo por aqueles que estão passando por dificuldade, por necessidade, passando por problemas, ou orando por alguém que está indo, né? Às vezes eu falo, irmãos, olhem por mim que eu vou pregar em tal lugar. Então a igreja está orando por mim que estarei indo em tal lugar. A igreja deve estar sempre reunida em oração. Um exemplo clássico, né? Disso, da igreja orando por uma necessidade, por uma dificuldade, é aquela que nós temos da igreja primitiva em oração em favor de Pedro, lá em Atos 12, né, versículo 5 a 12. Nós sempre lembramos desse texto nas reuniões de oração, quando então Pedro foi preso e a igreja reuniu para orar por ele. Então, no versículo 5, nós temos: Pedro, pois estava guardado no cárcere, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então Pedro foi preso. O que a igreja fez? Ela não saiu na porta do palácio de Herodes para protestar. Ela se recolheu na casa. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia, no versículo 6. Entre dois soldados, acorrentados com duas cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele a seu ofreço disse-lhe mais: põe a tua capa e segue. Então saiu Ezequiel, não sabendo que era real e o que fazia por meio de um anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a porta, que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de nós e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, procurado o quarto onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então aqui é um exemplo clássico de uma igreja orando por um irmão que está passando por uma necessidade. E ele está orando para que Deus libertasse Pedro. Eles sabiam como. Talvez imaginasse que Deus ia tocar o coração de Herodes, e Herodes ia então fazer uma autorização para que ele saísse. O fato é que Deus agiu de maneira sobrenatural. Pedro saiu, e ali então nós conhecemos o desfecho disso, que quando Pedro vai à casa de Maria e bate na porta, a criada chega até a porta para atender, e quando ela diz que era Pedro, as pessoas dizem: você está doido, Pedro está preso. Ué, mas eu estou orando por quê? Vocês estão orando, Deus vai responder a oração. E aquela oração de intercessão se tornou uma oração de adoração, porque eles começaram a adorar a Deus ali,
pela libertação de Deus. Esse é um exemplo de oração que nós temos. E essa passagem deve nos incentivar e nos reunirmos como igreja e orarmos uns pelos outros. Todos conhecem aquela história, que nem sabemos se é verdade ou não, mas de tanto contar, pode ser que seja verdadeira, da cidade estava com muito tempo sem chuva, né? E a igreja resolveu fazer um culto de oração para que chovesse. E uma menininha foi de guarda-chuva, e quando perguntaram: por que você é de guarda-chuva? Nós vamos orar para chover? Então, eu quero ir para casa seca, não quero com chuva. Né? Essa é a fé que nos leva a crer que Deus vai responder às nossas petições. Então, a igreja de Jesus Cristo deve ser um verdadeiro corpo, unido em oração, orando um pelos outros, conclamando os irmãos a se reunir para clamar ao Senhor. Como eu disse, se nem todos podem estar aqui amanhã orando da sua casa, nos pedidos de orações, com as bênçãos pelo casamento, dedique um tempo de oração, para que você participe desse momento tão especial na vida da igreja local. Não permita que Satanás tire vantagem de você. Provavelmente ele vai colocar empecilhos, ele fará de tudo que você fique desanimado, que você não veio, talvez crie alguma atrito em sua família, alguma disposição para que você dê de ombros nesse momento e não participe. Ou simplesmente falar: vai ter outros orando, eu vou orar aqui mesmo. Se você puder vir bem, Satanás ele fará tudo para que você não participe, porque ele sabe que quando o crente ora, Deus age. Poucos filhos de Deus parecem saber que possuem o privilégio e o direito de serem vitoriosos contra os ataques de Satanás por meio da oração. O Senhor não deixou o seu povo à mercê. Nós estamos aqui uma frase que é muito usada, né? A Deus dará. Não. Você não está aí à mercê do seu inimigo, sem meio de vencer. Deus nos ensina, em sua palavra, como podemos derrotá-lo. E é por meio da oração. Tiago 4,7 diz que resistiu ao diabo e ele fugirá de nós. Como é que nós resistimos ao diabo? Através da oração. E esse é o fundamento, não é uma sugestão. O dever que o Senhor colocou sobre nós, orar. A oração é a nossa arma contra os ataques de Satanás. Lá em Efésios capítulo 6, também uma passagem bastante conhecida, versículos 12 a 17, nós conhecemos como a armadura do cristão. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a vossa armadura, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer abalados. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Geralmente a gente vem até aqui e fala: aqui é a armadura do cristão, e nós desenvolvemos a mensagem aqui. Mas logo no versículo 18, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, Paulo nos dá um recurso do guerreiro, a oração. Não é só você se vestir com a armadura do cristão, mas orando a Deus, clamando a Deus. E que essa semana, que vai terminar com o relógio de oração, nós possamos vencer a Satanás, alcançar as dádivas de Deus e sermos verdadeiros intercessores na oração, orando um pelos outros, clamando. Às vezes a gente tem pedido aí que já está há mais de anos, né? Só que esses pedidos não prescrevem. Não, vai 10 anos prescreveu. Não.
nós continuamos orando e sabendo que quando Deus não colocar uma pedra definitiva no espólio, quando eu digo, olha, não quero, nós vamos continuar orando, pedindo, clamando a Deus, clamando por pessoas, entes queridos para que se convertam a Cristo, por irmãos que estão enfermos, por situações difíceis. E mesmo que a gente na renovação brincamos, né? Alguém pede oração na segunda, na terça tem resposta, né? Deus responde até o fim de semana e a gente brinca, né? Às vezes, não, o senhor vai orar porque Deus responde quando ele ora. Não é a questão de quem está orando, mas a questão é para quem nós estamos orando. Que você possa nessa semana, ou aqui presente, ou no seu lar, estar conosco no vídeo de oração. Amém?